abertura. E nas quartas, eu queria engajar você, que esse mês, irmãos, é 1 hora de culto na quarta. É algo assim que você vir aqui, se você não está vindo, se você vir, você vai ser muito abençoado. É 1 hora só. Mas a gente está falando sobre Ezequiel 34. Está fazendo a exposição do texto bíblico de Ezequiel 34 sobre os pastores. E foi muito bom, a gente começou, porque o texto começa: ai dos pastores infiéis, dos pastores de Israel, que pastoreiam apenas a si mesmos, né? E aí a gente até volta ao exemplo dos meninos. A gente pode cuidar só da nossa vida, mas Deus nos chamou para cuidar dos outros. E aí a gente fala assim: tudo bem, igreja pastoral, eu já vou me eximir da minha responsabilidade, porque eu não sou pastor, não sou líder, não sou nada. É aí que você se engana. Porque na Bíblia é falado também que a função pastoral, a gente sempre lembra do pastor de ovelhas, né? Que pega a ovelhinha, cuida no colo. Mas a função, quando fala pastor na Bíblia, toda pessoa que lia o texto bíblico lá atrás entendia que estava sendo falado sobre liderança. Porque de que forma o pastor cuidava das ovelhas? Levando elas para o lugar que tinha comida, tinha pasto. Levando elas para o lugar que tinha água tranquila, para que ela pudesse beber. Protegendo ela dos inimigos, dos predadores. Geralmente eles cuidavam das ovelhas no deserto. Batendo nos lobos, nos leões, nos ursos. Quem viesse, o pastor estava ali na linha de frente para afugentar aquele animal. Então, a gente aprendeu que, inclusive em Efésios 4, quando fala, o Senhor mesmo estabeleceu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Geralmente a gente faz a distinção, né? Um é pastor, o outro é mestre. Mas não é a distinção melhor. A palavra pastor e mestre é tudo junto. Ou seja, o pastor bíblico, ele lidera ensinando. Ele lidera pregando o evangelho. É dessa forma que ele leva o povo para comer o pasto. E aí você fala assim: pastor, melhor ainda, porque eu não sou líder, eu não sou pastor, eu quero só vir para a igreja, cultuar, adorar o Senhor e vou embora para minha casa. Você se engana, porque você é líder da sua vida. Você é um pastor da sua própria vida. Se você não é pai, nem mãe, nem marido, não tenho que cuidar da minha esposa, não tenho que cuidar dos meus filhos, não tenho que cuidar da minha família. Se você é um adolescente que está aqui hoje, ou um jovem que está livre, leve e solto, eu quero dizer que você também foi cuidado para cuidar da sua casa, dos seus pais, da sua família. E ao mesmo tempo, você está liderando a sua própria vida. Então o próprio ato de dizer assim: eu estou de boa comigo, eu não vou fazer nada, eu quero ficar de boa, não quero aprender nada disso, já é uma decisão de liderança, já é uma decisão pastoral, uma decisão ruim, mas é uma decisão. Então você, querendo ou não, escolhendo ou não, até quando você deixa de escolher, até quando você deixa de se posicionar, você já está decidindo. E, por consequência, está pastoreando a sua própria vida. Então, nesse mês, falando de uma igreja pastoral, nós vamos falar da carta de Paulo a Tito. Eu queria que você abrisse tua Bíblia. Em Tito, capítulo 1. E quando você abrir, dá um glória a Deus aí. A gente vai ler uma parte e falar dessa parte. São 3 partes. Então fica aí comigo. A gente vai ler e vai falar sobre. E eu quero que você preste muita atenção. Sei que você estiver com sono, dá uma levantada aí, vai, sei lá. Sabe, aguenta firme, deixa o Senhor Jesus guiar você. Porque esse mês é uma virada de chave para a nossa igreja como um todo. E você precisa entrar nesse espírito. Você precisa encarnar essa responsabilidade que você tem diante de Deus, diante do mundo, diante daquilo que Ele fez por você na cruz. A Bíblia diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir
prometeu antes dos tempos eternos. Em tempos devidos manifestou a sua palavra, eu estou lendo na área, tá? Mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, o nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Analise aqui comigo, a primeira coisa que ele vai dizer aqui, que ele é servo de Deus. E por que ele está dizendo que ele é servo de Deus? Deixando bem claro isso. Porque a liderança de Jesus é uma liderança servil. Paulo era um apóstolo, Paulo era um líder da igreja. Ele liderava várias pessoas que lideravam igrejas. Mas a liderança dele é muito clara, não só a dele. Se você olhar outros apóstolos, por exemplo, se você olhar Tiago, que era um líder da igreja, não era apóstolo, mas era um líder da igreja, ele era irmão de Jesus. E ele não escreveu Tiago, irmão de Jesus, eles não gostavam de usar esse título para si. Ele escreve Tiago, servo de Deus. Servo de Jesus Cristo. Judas, a carta de Judas, mesma coisa. Todos os líderes da igreja sabiam que era impróprio a imagem de que um líder tinha benesses, tinha, como a gente pode dizer, mordomias, regalias que os outros não tinham. Porque a marca de um líder cristão é ser servo. Jesus falou, se você quer ser líder, quer ser o maior, sirva a todos. Jesus deixou claro, no meu reino é diferente. No reino dos homens, o maior manda e os outros obedecem, e ele não faz nada, ele só manda. No meu reino, eu lavo os pés dos meus discípulos. Olha que coisa doida, o reino de Deus é de ponta cabeça mesmo. E todo líder cristão, inclusive Paulo, sabia que ele não podia tomar para si o título de líder, de o bambambam. E a gente vê isso muitas vezes em todos os lugares, irmãos. Tem gente que a gente fala assim, dê poder para as pessoas, e você vai ver do que elas são capazes. Tem gente que consegue ser orgulhosa, prepotente e soberba, sendo às vezes um auxiliar de produção. Imagine se essa pessoa se torna um encarregado, se torna um supervisor, essa pessoa vai ser o quê? Eu estava lendo uma história, eu gosto muito de Segunda Guerra, e tinha uma trincheira assim, e os homens estavam lá atirando, e não podia fumar nessa trincheira. Mas um general, pegou e acendeu um cigarro e começou a fumar naquela trincheira. E chegou um soldado, correndo assim, deu um tapa assim no cigarro. Você não xingou o general, não sabia que era general, de tudo quanto é nome, falou assim, você não sabe que não pode fumar aqui? E quando ele viu que era o general, ele ficou pálido assim. Começou a tremer. Falou, nossa, o que eu fiz? E o general falou assim, tá tudo bem, filho. Se você tem sorte que eu não sou um cabo. O que ele queria dizer? O cabo é um acima do soldado. Se eu fosse um cabo, você estava preso agora. Mas como eu sou general, eu sei da minha autoridade, eu não vou fazer nada com você. Vocês estão entendendo, gente, como que é o mundo? Às vezes a pessoa, ela não precisa ser muito, mas ela já quer aparecer. E Paulo fala, eu sou servo de Jesus, sou servo de Deus e sou apóstolo de Jesus. Uma coisa que eu acho inconcebível é no reino de Deus, cristãos que influenciam em qualquer lugar, quererem ter regalias. A vaga do pastor. Por que tem que ter a vaga do pastor? Se ele quiser lugar, ele que chegue antes. Você está entendendo, irmãos? O banquinho que o pastor senta que é acolchoado, porque é dele. Da família dele. Não, isso não é bíblico. Por quê? Porque a gente ia identificar os líderes da igreja ao ver que eles estão servindo, que eles estão no meio do povo servindo as pessoas. Então Paulo deixa identificado assim, eu sou servo de Deus, eu estou mandando essa carta para falar do conhecimento da verdade e da piedade, acerca da esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Por que Paulo está falando o Deus que não pode mentir? Você sabe por quê? Porque o povo dessa ilha, o povo de Creta, acreditava em um Zeus mentiroso, enganador, que brincava com os homens, mentia, enganava. Então qual que era a mentalidade deles, Elise?
A mentalidade deles era, Deus, ele brinca. Então, quando eles se converteram, eles ainda acreditavam que o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, também mentia, contava as historinhas, contava mentirinhas. Então, Paulo deixa claro, o Deus que não pode mentir, ele não consegue ser infiel, ele não consegue dizer uma palavra que seja falsidade. Esse Deus está escrevendo para esse povo de Creta. Deus não pode mentir. Agora, a pergunta que eu faço é, por que nós somos tão rápidos à mentira? Às vezes alguém pergunta uma coisa para nós que é só a gente dizer a verdade. E às vezes aceitar as consequências daquela verdade. E a gente cria uma história, então não foi bem assim, daquela gaguejada, mente, só para não ter a consequência do que aconteceu. Essa semana, um irmão chegou em mim e falou assim, irmão, você comentou tal situação com o irmão tal? E eu falei, comentei. E eu achei que tinha feito algo bom. E o irmão na ocasião, no fim, deu tudo certo. Mas, quando acabou, eu falei, comentei, foi assim, 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 tal. E deu tudo certo no final. Mas, eu olhei para a Vânia e falei assim, olha amor, como é bom andar na verdade e na luz. Porque se é outros tempos, eu ia falar, não, imagina então, e tal, eu não comentei, não foi bem assim. Não, eu falei, foi isso. Deus tem nos chamado, igreja, para uma vida na verdade. É libertador andar na verdade, é libertador falar a verdade. Talvez no começo a gente fique com medo, eu não gosto, mas é libertador dizer a verdade. Muda a nossa vida isso. Muda nosso coração. Gente, é maravilhoso. E ele vai dizendo que foi para o Tito que ele enviou essa carta, ele vai falar da esperança da vida eterna. E ele deu um objetivo para o seu filho Tito na fé, ao ir para Creta. O objetivo era esse. Por esta causa, te deixei em Creta, versículo 5, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Esse presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se opõem ou os que contradizem. Gente, Paulo e Tito quando o Paulo foi preso em Roma, ele teve um período de liberdade. E nesse período de liberdade, ele foi para Creta e pregou o evangelho junto com Tito. Possivelmente, eles pregaram o evangelho em Creta. Mas, eles estavam com dificuldades porque o povo dessa cidade tinha dificuldade para renunciar à cultura da época deles. Acabei de falar da cultura que nós temos no Brasil de não sermos sinceros. Viu, vamos sair, vamos tal lugar, tal. A gente fala o quê? Vamos marcar. Quando a gente fala vamos marcar, é que a gente não vai, a gente não está a fim de ir, mas deixa eu enrolar a pessoa mais um pouco, mais uns 3 meses. Ou a gente fala assim, viu, vamos em tal lugar, a gente vai passear, a pessoa não quer ir. E às vezes então, eu estou com um imprevisto aqui. Quem já falou isso aí? Quem já deu essa desculpa? Eu estou com um imprevisto. Esse imprevisto é só porque, olha, irmão, eu não quero ir, eu agradeço o convite, mas eu não vou. A gente também tem certas culturas nesse sentido. A gente cria história para não ser sincero. Olha como que é difícil isso. E os cretenses, inclusive, o povo de Creta era tão ganancioso, mentiroso, eles usavam do engano, da mentira, do discurso para enganar, para negociar e ganhar dinheiro em cima, que era um sinônimo, você falar assim, você está cretiano, hein? Era tipo, você falar que a pessoa era cretense, era você falar, você é
É igual o povo hoje fala, com muita maldade, né? O carioca, fica esperto com o carioca. Tem algum carioca aqui? Ô, irmã Evandira, a senhora foi regenerada por Cristo, graças a Deus. Amém? Mas eu fui no Rio, irmãos, há um tempo atrás, fui no Rio, irmãos, eu vi lá, R$ 138,90 a passagem, a moça vendeu por 160 para mim. Eu falei, mas está escrito 138 aqui. Falei assim, então esse é outro. E não era outro, irmão, ganhou 30 contos em cima de mim. Ou desgraça de povo que não tem Jesus, né? Mas em cada lugar o pecado afeta de um jeito mais forte. Os cretenses tinham esse hábito. E Paulo está falando assim, precisamos instituir líderes, presbíteros. Precisamos instituir gente que lidere essas igrejas que estão lá. Elas estavam espalhadas em várias casas na cidade. Precisamos instituir gente que lidere eles, porque a Bíblia mesmo diz, no livro de Juízes, é muito bem claro, que o povo não tinha rei, não tinha uma liderança. E a Bíblia diz que cada um fazia o que era melhor aos seus próprios olhos. Essa ideia, meninos, meninas, juventude que está me ouvindo aqui agora, de anarquia, eu não preciso que ninguém diga o que eu devo fazer, nada de regras. É uma ideia subversiva, uma ideia satânica, porque ela está dizendo que você pode viver do jeito que você quiser. A Bíblia mesmo diz, quando o povo não tinha um líder, quando o povo não tinha uma voz que o direcionava, cada um fazia o que achava melhor. Às vezes na tua casa não está tendo comando também. Talvez o bom pastor Jesus Cristo está usando essa mensagem para dizer para você, é necessário que seja instituído presbítero na sua casa também. É necessário que na tua vida se institua alguém que vai dar uma voz, que vai dar uma direção, que vai orar pela família, vai entender o destino eterno daquela família em relação à igreja de Deus, que vai direcionar os filhos, que vai direcionar a esposa, que vai direcionar o marido, que vai direcionar a casa junto. Às vezes tua casa, ela também não tem liderança. E aí o seu filho faz o que quer, sua esposa faz o que quer, você também faz o que quer, e talvez você fale assim, às vezes você pai e mãe, você marido e mulher, líder da sua casa, você fala assim, eu não vou fazer nada porque eu já cansei, porque quando eu me posicionei, o pessoal veio para cima de mim, não gostou do meu posicionamento. Eu quero dizer para você, sempre que alguém se levantar para fazer alguma mudança, para fazer alguma reforma, ninguém gosta de mudar. Essa é a realidade. O pecado nos transformou preguiçosos para a mudança. Alguém aqui gostaria que o Brasil mudasse? Quem gostaria que o Brasil mudasse? Levante sua mão. Gostaria ou não? Quem quer que o Brasil mude? Levanta a mão, eu quero só ver se todo mundo quer. Legal. E se eu falasse que o Brasil iria mudar? Só que para que o Brasil mudasse, cada um de vocês ia ter que fazer algum sacrifício. Trabalhar 1 hora a mais, sei lá, estou só dando um exemplo, tá? Não vai fazer um recorde aqui. Quem aqui ia ficar muito bravo, ia começar a reclamar no Facebook, no Instagram, ia para cima, esses políticos ruins? Vocês estão entendendo, gente? Todo mundo quer que as coisas mudem. Às vezes a pessoa chega na gente e fala assim, então, nós precisamos mudar isso na igreja. E eu concordo, porque também, a pessoa às vezes acha, ela está vendo alguma coisa, eu já vi antes. Eu estou vendo também, os líderes também estão vendo. Aí você fala assim, então faça isso lá na sua casa, na sua família, pega os seus irmãos mais próximos, começa a fazer algo. A pessoa fala, não, pastor, porque as pessoas querem o quê? Uma mudança do outro. O outro vai mudar. E o que eu quero dizer aqui, que Deus está chamando vocês para maturidade, é que vocês vão ser os agentes da mudança que vocês estão vendo que precisa ser feita. Paulo vai lá para instituir presbíteros, porque a doutrina estava sendo ameaçada. As pessoas que estavam nesses lugares, elas estavam com dificuldade. Mas é qualquer líder? É qualquer pessoa que podia liderar a igreja? Era qualquer tipo de pessoa, você está disponível? Tem curso de inglês? Tem curso disso? Tem curso daquilo? Você já fez faculdade? Tá, então você pode ser o líder? Não, não era isso. Ele vai dar características. Irrepreensível.
marido de uma só mulher. Se ele está falando marido de uma só mulher, porque a cultura permitia que o marido tivesse várias relações sexuais com outras mulheres. Então, ele precisava ser um homem de aliança. Que tenha filhos crentes, não acusados de dissolução. Nem são insubordinados. Está falando até dos filhos dessa pessoa. E o que eu estou dizendo, irmãos, calma lá, vamos lá. Tem irmãos que são homens de Deus, fiéis a Deus, e os filhos já são grandes e decidiram não seguir Jesus. E desses não é desse que nós estamos falando. Eu estou falando daquele pai que não está ligando se o filho vai ser de Deus ou não, e está deixando passar batido, e deixa que vá. Esse tipo de pessoa não pode liderar a igreja de Deus. Porque se ele não se preocupa com o destino eterno dos filhos, ele irá se preocupar com o destino eterno do povo? De jeito nenhum. E ele vai dizendo que não pode ser arrogante, versículo 7, irracível. O que é irracível? Alguém sabe? É isso que é irracível? Alguém que está com outra Bíblia aí para falar o que está falando na sua Bíblia? Alguém me ajuda aí, vai? Se irrita com facilidade. Alguém conhece um irritadinho com facilidade? Não olhe para o lado se você conhece um que se irrita. Eu já vi vocês olhando, gente. Calma, fica aqui, ó. Sabe por quê? Se tem uma coisa que o presbítero, o líder, o presbítero é aquele que preside, que lidera, ele tem que ter calma. Como diz os britânicos, né? Keep calm and move on. Tenha calma e segue adiante. Tem que ter calma. Ele tem que ter o coração dele no lugar. Porque quando você decide que vai liderar e levar pessoas a Cristo, o inferno vai mobilizar legiões e legiões de demônios para lutar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. E você precisa entender que está tudo bem, faz parte do pacote. Deus vai te ajudar, vai te libertar, vai te dar força para vencer essa batalha. A pessoa que é irritadiça, que tudo ela já fica brava, já perde a linha, já perde a estribeira, ela não pode liderar. Ela vai ter dificuldade na liderança dela. Porque ela vai agir na emoção. Ele vai dizendo que não pode ser dado ao vinho. E aí você fala assim, pastor, você nem precisava falar, a gente é crente, não bebe, pastor. Né? Não dado muito vinho. Mas, de repente você não bebe. Mas de repente você passa horas e horas no Netflix. Às vezes você pega o celular, que é um vício, já é comprovado, irmão, é vício. E fica horas e horas rolando tela. Você não está se entorpecendo de bebida, mas está se entorpecendo de outra coisa. Como você vai liderar se você está bêbado de outra coisa? Essa é a característica. Eu estava falando com o Arthur ontem, a gente estava indo embora. Falei, Arthur, você sabe que Deus não é triste, Deus não acha que é pecado, que é ruim você jogar os jogos que você joga. O Arthur é gamer, ele gosta de jogar Fortnite, que você joga? É isso. Guilherme está dando risada, né, Guilherme? Tudo a ver que fala Arthur passar vergonha, você dá risada. Eu vou fazer você passar vergonha também, espera um pouquinho. Viu? E aí eu falei, Deus não fica, tá tudo bem. Você nasceu numa época em que tem jogos. O cara que nasceu há 100 anos atrás jogava outra coisa, jogava xadrez, jogava dama, jogava bola, fazia outra coisa. O que não pode, eu falei para ele, que não pode é isso tomar o lugar de Deus. Se isso tomar o lugar de Deus, aí você tem que ver. E foi legal a nossa resenha indo embora, foi muito bom. Irmãos, tem muita coisa boa, Deus quer que você desfrute a vida. Às vezes a gente critica a rede social, critica o envolvimento da pessoa no celular e tal. Por quê? Porque ninguém nos ensinou a usar isso, só deram na nossa mão. Mas se a gente usar com equilíbrio, com sabedoria, a gente pode desfrutar a vida, você está no mundo. Você pode desfrutar ir numa chácara, você pode desfrutar ir para um restaurante com a sua esposa, você pode desfrutar a vida de uma maneira equilibrada e tendo Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, para que essas coisas não sufoquem, não entorpeçam você.
Você tem que colocar no teu coração que você tem que viver igual Paulo. Eu sei estar feliz e contente em qualquer situação. Eu sei estar feliz com meu esposo quando eu vou num restaurante comer com ele. Eu sei estar feliz com ele quando eu estou comendo arroz, feijão e ovo e está tudo certo. Porque não são essas coisas que me trazem alegria. Se tem uma coisa que o diabo está tentando fazer com a igreja, é distrair ela com um monte de coisa. Com um monte de coisa. Ele também, o líder não pode ser, esse presbítero não pode ser cobiçoso de torpe ganância. O que é isso? Pessoa que visa dinheiro, Zay. É o dinheiro que move a pessoa. Uma vez eu estava conversando com um pseudo pastor. E ele estava falando assim para mim, eu só assumo igreja tal se o pastor Toninho der a igreja já pronta para mim, com som, com tela, com ar-condicionado, e já mande umas 50 pessoas comigo para começar a igreja, senão eu não assumo igreja nenhuma. E eu olhei para ele e falei assim, então você não é um pastor vocacionado bíblico, para com isso aí. Se você fica fazendo muito conta para servir a Deus, seus irmãos, sua família, você não é um pastor. O pastor não olha para ele primeiro, ele olha para o rebanho, depois ele vai ver se a conta fecha. E eu quero falar para vocês, ministério, a conta nunca fecha. Você que está sendo chamado ao ministério, de pastorear, de cuidar de pessoas, lembre, a conta não fecha. Ministério é uma tarefa impossível, sem os recursos necessários, você não está totalmente preparado para fazer, mas dá certo porque você vai na dependência do Espírito Santo e não na força do seu braço. E aí? O que nós vamos fazer? Vamos ficar fazendo conta? Se eu vou fazer isso porque depois eu vou receber tal coisa. Não é esse tipo de líder que Deus quer que você seja. Deixa eu ir lá para a igreja caseira, para a junta, porque se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé, vai tirar do cargo que eu faço. Não é esse o tipo de conta que você deve fazer. Você deve servir por amor, porque é necessário, porque as pessoas necessitam de você ali. Tem gente que fala assim, eu não estou fazendo nada, eu não estou servindo em nenhuma obrigação na igreja, então eu não vou no culto hoje. Eu quero dizer para você, só de você vir para o culto, sentar e adorar a Deus, você já está servindo a Deus. Às vezes você vai abraçar um irmão na porta do culto, você vai conversar com alguém, e essa pessoa vai ser tocada, às vezes essa pessoa está a semana inteira esperando um abraço de alguém. E talvez vai ser o seu abraço, e talvez essa forma seja a forma como Deus quer usar você para servir Ele. E Ele dá as características que a gente viu aqui. Ele fala que tem que ser hospitaleiro, amigo do bem. O que é hospitaleiro, gente? A pessoa que topa abrir sua casa para receber os outros. Quem aqui já ouviu falar? Eu ouvi muito isso. Cada um na sua. Muito junto não dá certo. Quem aqui já ouviu falar? Claro que não dá certo. 2 pecadores juntos vai dar errado mesmo. É por isso que tem a palavra, para nos libertar dos pecados, para nos mudar e para nos ajudar a se edificar. Por isso existe a sinceridade. Porque ninguém está falando que hospitaleiro é o cara que todo dia está recebendo gente em casa e ele não dá espaço para a mulher dele. Aí que existe a sinceridade. Eu sou hospitaleiro, mas essa semana eu não posso receber você porque eu vou ficar com a minha esposa. E a outra pessoa não pode se ofender por isso. Hospitaleiro é aquela pessoa que recebe bem as pessoas, que tem vontade de usar a sua casa, aquilo que Deus deu para ela, para pastorear, para cuidar de outras pessoas além da sua própria família. Mas essa pessoa também é nutrida por Deus de sinceridade, para dizer para aquele irmão que chegou às vezes de última hora, sem avisar, e você não pode receber a pessoa, falar, hoje eu não posso te receber. Hoje eu estou no momento que a minha família não pode te receber. Mas aí volta o que a gente falou, a gente desaprendeu a ser sincero. A gente tem um código, né? O João e a Ellen têm um código para as pessoas que visitam a casa deles. Quando começa a ir muito lá e está enfadando, eles falam Provérbios 25. Falou Provérbios 25, o pessoal já entende. Está irritando, né? Provérbios 25, 17, que diz o que lá? Vamos colocar aí só para o pessoal entender, dar contexto? Olha o que diz Provérbios 17. Não seja frequente na casa do teu próximo para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Então, assim, irmão, pode ir em casa, mas quando você começar a enfadar, eu vou falar para você, vai um pouquinho mais longe, e depois você volta, tá bom? Amém? Tem que ter isso. A gente tem que ter essa sinceridade.
A gente precisa amar, é sensato. Tem gente que não tem semancol. Tem gente que não tem. Eu não tenho. Então fale para mim. Eu não tenho. Me ajuda em amor. Não fala para mim e para os outros. Nossa, o pastor sem educação, meu. Vai em casa, não para em casa. Tá louco. Fala para mim, pelo amor de Deus. Tem que ser hospitaleiro. É certo que terão pessoas mais hospitaleiras que outras. Tem gente que tem dom para isso. Mas isso é algo que todo cristão e líder cristão e pessoa que está liderando aqui sua família devia ter. Às vezes nós falamos assim, tenho vergonha da minha casa. E eu quero dizer para você que essa vergonha está só na sua cabeça. As pessoas nem ligam para isso. As pessoas não reparam. A pessoa fala assim, viu, não repare na bagunça, às vezes a casa está limpa. Não repare na bagunça. Eu fico assim, eu vou reparar agora. E olhar debaixo do sofá, nossa, sujei. Ninguém liga para isso. Está na nossa cabeça. Nós temos dificuldade com o que os outros vão pensar de nós. E aí vai. Ele tem que ser amigo do bem, sóbrio. Está muito ligado ao não dado ao vinho. Precisa ser justo. Ele precisa garantir que as decisões que ele está tomando, que ele está fazendo, estão sendo justas diante de Deus. Às vezes a pessoa, ela enxerga a vida de um jeito como se Deus é o centro, mas depois tem eu. Depois de Deus, eu sou a pessoa mais importante do universo. E depois vem o resto da turma. Não, nós precisamos ser justos. Precisamos garantir que nós estamos sendo justos nos nossos relacionamentos. Às vezes nós somos injustos com as pessoas. E nós achamos que está tudo bem. E depois nós cantamos aquelas músicas, Lana. Como que é aquelas músicas lá? De Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não, a gente precisa ser justo. Jesus Cristo falou, se a justiça de vocês não excederem muito dos fariseus e dos saduceus, vocês não vão entrar no reino. Jesus está falando, vocês têm que ser mais justos. Vocês têm que garantir que se alguém vai ser defraudado, não vai ser o outro, vai ser você. Pastor, mas você está falando que você é tonto. Você chama de tontice o que Jesus fez na cruz, porque ele que tomou por causa de você. Você está disposto? Isso é evangelho, isso é cristianismo, irmãos. E aí ele vai dizer, precisa ser piedoso, domínio de si. Ele está repetindo coisas que já falou antes. Mas olha esse que é o principal, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. De que forma você liderar a sua família? Relacionamento com Deus e a palavra. Se você não é apegado com Deus e com a palavra dele, se você escuta sobre Deus mais nos vídeos do YouTube do que nesse livro, se o que você sabe de Deus é mais o seu conhecimento do que você já viveu na vida, tal, do que nesse livro, você não está sendo apegado à palavra fiel. A característica principal que move tudo, que gera essas atitudes piedosas, que a gente falou acima, é ser apegado à palavra fiel. É ser apegado nas Escrituras, no Evangelho de Jesus Cristo, na esperança da vida eterna, na qual Deus que não pode mentir prometeu. Irmãos, quando a gente desafia, a gente tem um desafio esse mês. Quem já entrou no desafio desse mês, leitura bíblica? Quem vai ler? Quem já viu lá no vídeo? A gente desafiou, a leitura de Tito, Filemão, Ezequiel 34 e Salmo 23. São pequenos capítulos da Bíblia. Se você não está na leitura anual, entra nesses desafios, vai ler a Bíblia. Pastor, não consigo ler, eu não consigo ler, é difícil para mim ler. Vai orar, vai ouvir no YouTube, alguém vai ler por você. E aí a gente não estranha, porque temos atitudes antipiedosas. Por que temos essa atitude, Gustavo? Por quê? Porque não somos apegados à palavra fiel. Jesus falou muito bem em João 8,31. Jesus disse aos judeus que criam nele, se vocês estiverem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Não tem discípulo verdadeiro que não é firme nesse livro aqui.
Não existe. E depois conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente que faz igual, sabe? A pessoa vai naquele bomboniere. Quem já foi na bomboniere? Tem um monte de salgadinho assim. Ela pega um pouquinho de cara. Não é esse jeito que Deus quer. Deus quer que você fique igual, sei lá, alguém que fica ali, sabe? Igual um boi. Pega a palavra, mastiga ela, engole, volta de novo, mastiga ela mais um pouco, volta de novo. É desse jeito que é ser apegado à palavra. Tem um monte de gente que quer falar sobre Jesus, sem ser apegado à palavra. A primeira coisa que eu pergunto, às vezes, algumas pessoas que querem falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer missões, eu quero mudar o mundo. Eu pergunto, você já leu a Bíblia toda? Não, então vai ler primeiro. Pelo menos uma vez, depois continua lendo, não para de ler. Depois não pode conversar sobre mudar o mundo. Porque não tem como mudar o mundo sem ser apegado nesse livro. Não tem como mudar a sua casa se não for apegado nesse livro. Como vai mudar o mundo? Precisa ser apegado à palavra fiel. Por quê? Tanto para confrontar quem não está vivendo, quanto para ajudar quem precisa viver. Esse é o princípio, irmãos, de Mateus 28, versículo 20. Jesus falou assim, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, eu não só sou firme na palavra, para pregar para quem não está. Eu sou firme na palavra porque eu preciso lembrar a pessoa a guardar que ela esquece. Alguém conhece um cristão que tem um comportamento egoísta? Alguém conhece? Ninguém, gente, nós está no céu. Vamos embora para casa. Não vai ser arrebatado. Alguém conhece um cristão egoísta? Se você mesmo, levanta se for você mesmo. Você precisa lembrar ele do evangelho. Alguém conhece um irmão fofoqueiro? Faz fofoca dos outros? Você falando? Precisamos lembrar ele do evangelho. Irmão, faz isso. Isso ajuda, irmãos. Ajuda muito. Sim, eu conheço ele, conheci, né? Glória a Deus, é isso aí. Irmãos, então voltando ao assunto aqui, olha que coisa que a gente precisa se atentar. Quando você vê um cristão errando do seu lado, e você não diz nada para ele, com amor, tem gente que quer humilhar o outro, com amor. Sabe o que você está fazendo? Você não está amando ele. Se o que você conhece da palavra não serve para exortar seu irmão em amor, para que ele permaneça firme no evangelho, me desculpe, irmão, mas não adianta nada conhecer. Que adianta fazer seminário teológico, estudar, se ninguém está sendo transformado e mudado e edificado pela sua vida? Se o que você sabe é só para você se encher de conhecimento, Leonardo de Ravenhill fala muito isso no livro dele, porque tarda o pleno avivamento. Não fomos chamados a sermos uma biblioteca ambulante, fomos chamados a sermos pessoas cheias de fogo e de poder de Deus. Irmãos, precisamos rebater quem está pregando errado também. Tem pessoas no seu trabalho que creem errado. E aí você escuta aquela frase, política, religião, futebol e não sei o quê, não se discute. Quem já ouviu essa frase? Se discute sim. Com amor, com oração, tem que ter o discernimento que Deus vai falar para você. Mas você tem que confrontar esse irmão no erro que ele está. E se não é irmão, você tem que proclamar que Jesus é Senhor. Jesus não é só Senhor na sua casa e na igreja. Ele é Senhor do universo. Não existe um canto da terra, do universo, que Jesus não olhe e não diga que é dele. E você precisa proclamar isso. E aí, é bom a gente deixar muito claro, que ele fala assim, ó, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Vamos fazer uma separação, irmãos. Doutrina, falsa doutrina. Uma coisa é doutrina, uma coisa é falsa doutrina. E ainda outra coisa é usos e costumes. O que é uma doutrina? Doutrina é uma verdade fundamental acerca da palavra de Deus, sobre Cristo.
O que é uma doutrina? Jesus Cristo veio em carne, morreu por nós na cruz, ressuscitou o terceiro dia, nos outorgou o Espírito Santo e em breve voltará para resgatar a sua noiva e reinar sobre toda a criação. Isso é doutrina. Roupa que eu vou usar no culto, use e costume. Não vou cortar o sovaco, mulherada, tem igreja que fala isso. Não vou raspar a perna. Isso é uso e costume. Mas lembre, toda vez que você fala que um uso e costume é uma doutrina, você está falando uma falsa doutrina. Tem gente que falava assim, olha, quadrangular não tem doutrina. Quem já ouviu essa história? Quadrangular, claro que tem. Está na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia. E porque na Bíblia nós cremos nas verdades fundamentais da Bíblia. Nós cremos que Jesus veio para salvar. Cremos que Jesus veio para curar os enfermos. Cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo. Cremos que Jesus em breve voltará. Isso está na palavra, nós não inventamos roda não. Mas nós batemos fundo nessas verdades. O que é um uso e costume? Uma coisa muito triste, irmãos, muito triste, muito triste. Quando eu fui para a Amazônia, eu estava evangelizando uma mocinha, eu e a Wanda, e a gente falou sobre o pecado, sobre como o homem estava afastado de Deus por causa do pecado, e perguntamos para ela, ela tinha uns 13 anos, o que é o pecado? E ela falou assim, pecado é usar calça. Ela não falou que pecado era mentir, não falou que pecado era ser egoísta, não falou que pecado era fazer fofoca, não falou que pecado era ficar com mágoa do irmão, do irmãozinho, do coleguinha, ela falou que pecado era usar calça. Você percebe quando a gente transforma um uso e costume numa doutrina, a gente acaba transformando isso em uma falsa doutrina? O que é uma falsa doutrina? É dizer uma coisa falando que isso é uma verdade fundamental, sendo que a Bíblia diz que não é. Quer ver uma coisa? Aguarda de algum dia específico para a salvação. Se você não guarda o sábado ou qualquer outro dia, então você não é salvo. As pessoas estão pregando uma falsa doutrina, está indo diretamente contra um elemento básico da fé. A salvação é pela fé em Cristo Jesus e não por obras. Você vai guardar o sábado, domingo, a segunda, isso é você com Deus. Quando alguém fala que se você não guardar, você não é salvo, é falsa doutrina. Ou quando alguém fala assim, beleza, a Bíblia está certa, tem que crer em Jesus mesmo, mas você tem que ler o livro tal, do autor da nossa religião. Pronto. Falsa doutrina, já pode marcar aí. E você precisa confrontar esses ensinos. Como você vai confrontar? Sendo apegado à palavra fiel. Sendo dedicado a ela. E aí eu quero finalizar. Versículo 10, do 10 ao 16, a gente já está acabando. Dá um glória a Deus aí, irmão, para dar uma acordada. Aleluia. Lembra, irmãos, toda vez que a gente estiver pregando a palavra, e somente a palavra, o diabo vai movimentar um monte de coisa para te distrair, para te dar sono, para te dar canseira. Fique firme, amém? Porque existem muitos insubordinados. Por que ele está falando para se apegar à fiel palavra? Existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre deles um profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, por que precisava ter presbítero e líder? Porque estava infiltrando dentro da igreja falsos líderes. O pastor não serve só para levar a ovelha para comer pasto. O pastor também serve para bater no lobo. E como que ele bate no lobo? Com a palavra de Deus.
Como que você expulsa a mentira da sua casa pregando a verdade? A Bíblia diz que esses homens precisavam ser calados, a gente vai ver isso depois. Cale esses homens. Eles não podem falar nem mais um A. Quando falta um líder, e eles estão indo na missão de estabelecer presbíteros, sobra falsos líderes, irmãos. Lembre, a sua falta de posicionamento nas coisas gerou falsas pessoas que se posicionaram para destruir sua casa, sua família, seu lar. A falta de posicionamento da geração que passou está nos custando caro hoje. A sua falta de posicionamento acerca da sua vida com Deus faz introduzir dentro da sua casa, da sua família, falsos ensinos. E como que está o seu culto caseiro em casa? A gente incentiva sempre, e eu quero voltar a incentivar. Você está sentando na mesa, lendo a Bíblia com os teus filhos, orando com eles? Achei muito legal o pessoal da minha junta, lendo a Bíblia junto em família, Léo Boy, Rivânia, lendo a palavra, fazendo devocional. Isso é maravilhoso. Ou você só busca Deus quando está aqui. Ou lê a Bíblia aqui na igreja. Estava falando com o Zaya e Lana também, estão firmes nisso, né? Irmãos, vocês sabem disso. Quando a gente começa a querer sentar na mesa para ler a Bíblia, não parece que acontece um monte de coisa para não acontecer? Porque existe uma batalha espiritual acontecendo que a gente não vê. Por que esses falsos líderes estavam entrando, irmãos? Porque eles eram gananciosos. Eles enxergavam nessas pessoas recém-convertidas, novas na fé, pessoas que podiam dar lucro para eles. É nisso que se sustenta muitas falsas doutrinas nos nossos dias. Teologia da prosperidade se sustenta em pessoas que são imaturas na fé, que ficam sempre na mesmice ali, não querem crescer em Deus. Então surge um falso mestre, um lobo com pele de ovelha, para ensinar para elas isso. E elas ficam a vida toda enganadas. Hoje Deus nos chama, irmãos, como chamou Tito, para realocar nossa vida no padrão de liderança que Ele quer para nós. Mas ao mesmo tempo, para realocar nossa vida e despertar o nosso coração, para nos posicionarmos, pois Deus nos chamou nesses dias para posicionarmos. Irmãos, eu vejo como se tivesse lobos, despedaçando pele de ovelhas, arrancando sangue dessas ovelhas vazando, porque existem pessoas que podiam estar se posicionando, mas estão de boinha, deixa que alguém vai fazer. Se ninguém fizer, alguém vai fazer. Desperta, igreja. Desperta nessa manhã. Comece a cuidar e pastorear a sua casa na palavra. Comece a ser mais firme nos cultos, nas programações que o Senhor tem aqui. Para de se poupar tanto, vamos pagar o preço. E Deus vai fazer muitas coisas no nosso meio. Muitas coisas. Irmãos, que nós não sejamos conhecidos como os cretenses, mentirosos, preguiçosos, enganadores. Que nós sejamos conhecidos como aqueles que servem o Deus verdadeiro. E que pelas suas obras, pela sua vida, mostram que realmente serve o Deus único e verdadeiro. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Vou pedir para o Douglas vir aqui tocar.